22 gols e 3 assistências em 18 jogos. Sabe, isso é coisa de videogame. Mas espera aí, não estão falando do mesmo cara que foi pego em impedimento 8 vezes num jogo só e que passou uma temporada inteirinha sem ganhar um único troféu? Sim, é ele mesmo, Kylian Mbappé. Então, como é que essa história virou de cabeça para baixo tão rápido? É isso que a gente vai entender agora. Para a gente sacar essa virada, a gente precisa olhar para os dois extremos. E vamos começar pelo topo, pelo auge. Olha só esse número, 9 gols, em apenas 5 jogos de Champions League. Pensa bem, a competição mais difícil do planeta. Isso não é só estar bem, isso é um domínio que pouquíssimos jogadores na história conseguiram ter. Agora segura aí e vamos para o outro lado da moeda, o ponto mais baixo. Temporada passada, jogo contra o Barcelona. Ele ficou impedido 8 vezes. Vou até repetir, 8 vezes, num jogo só. Para um jogador do calibre dele, isso é quase inacreditável, né? E virou símbolo de que alguma coisa ali estava muito, mas muito errada. Então, a grande pergunta é essa. Como é que um jogador sai de um dos piores momentos da carreira para apresentar números de videogame em questão de meses? Para responder isso, a gente tem que voltar lá para o começo, porque essa é a história da revanche de Kylian Mbappé. Primeira parte, o garoto de Bondy. Para entender a mentalidade que deu força para essa volta por cima, a gente tem que entender de onde ele veio. Bem antes dos estádios lotados, dos holofotes, existia um menino nas ruas de Bondy, um subúrbio de Paris, com uma ambição que já era maior que a própria cidade. E essa ambição, olha, não era segredo para ninguém. Dizem que um amigo da família deu para ele uma miniatura de estádio Santiago Bernabéu, meio de brincadeira. O Mbappé não riu. Ele olhou sério e fez uma promessa. Ele realmente acreditava que o destino dele era jogar naquele lugar. E toda essa autoconfiança foi parar dentro de campo. Com só 16 anos, ele já quebrava recordes de lendas como Thierry Henry. Em 2017, ele fez o que parecia impossível. Levou o Mônaco ao título francês, batendo o gigante PSG. E aí, em 2018, com o mundo inteiro de olho, ele chegou no topo. Campeão do mundo. Parte 2. O mundo a seus pés. A Copa de 2018 foi o momento da virada. Ali ele deixou de ser só um jovem prodígio para virar um ícone global. Não foi só uma vitória, foi uma coroação. Aos 19 anos, a pergunta não era mais se ele seria o melhor do mundo. A pergunta passou a ser quando. E o reconhecimento veio de ninguém mais, ninguém menos que a maior lenda de todas. O único outro adolescente que tinha feito um gol em final de Copa do Mundo era o Pelé. E o próprio rei foi lá e o cumprimentou publicamente. Com esse gesto foi como se a coroa passasse de um para o outro. Aos 19 anos, a busca pela próxima estrela do futebol tinha acabado. E com essa coroa veio também o peso da liderança, que foi testada ao extremo 4 anos depois. Imagina o cenário. Intervalo da final de 2022 contra a Argentina, a França arrasada. Foi o Mbappé, com 23 anos, que levantou no vestiário e gritou: "É uma final de Copa do Mundo, dá pra gente voltar." E ele quase conseguiu sozinho, numa das maiores atuações individuais que uma final já viu. Parte 3. O choque de realidade, em Madrid. E então, em 2024, o sonho de infância finalmente se realizou. Mbappé vestiu a camisa branca do Real Madrid. O mundo esperava uma dominação imediata. Mas o que aconteceu foi o exato oposto. O sonho, bem rápido, virou um pesadelo. Os números do começo não deixam mentir. 5 gols de bola rolando em 16 jogos. Para alguém que foi anunciado como o chefão final do futebol, esses números pareciam mais com os de um jogador mediano. E as críticas, claro, não demoraram nada para chegar. Mas afinal, qual era o problema? A resposta está aqui, ó. O encaixe tático. No PSG, o universo girava em torno dele. Ele tinha liberdade total para atacar pela esquerda, que é onde ele gosta. Já no Real Madrid, a estrela é a instituição, é o escudo. E aí ele foi obrigado a jogar de centroavante, uma posição mais física, de costas para o gol, que limita a sua principal arma, a velocidade no espaço. Com os números ruins, a narrativa da mídia ficou pesada. De repente, tudo era negativo. Os 8 impedimentos, a baixa taxa de conversão. E quando ele não foi para a seleção, a crítica mudou de alvo. O problema não era mais o futebol dele, diziam, era a atitude. O pessoal já estava pronto por descartar o Kylian Mbappé depois da primeira temporada dele no Real Madrid. Falavam que ele não tinha ganhado troféus, que ele não era a resposta, mas tinha um detalhe fundamental que quase todo mundo ignorou. Mesmo com o Real Madrid sem ter ganhado nada em 2024-25, o Mbappé marcou 31 gols na liga. Quer dizer, enquanto o clube estava em dificuldades, ele não parou. Ele continuou fazendo dele semana após semana, basicamente carregando o ataque nas costas. E esses 31 gols renderam a ele a chuteira de ouro da Europa, o prêmio para o maior artilheiro do continente.
O time pode não ter ganhado nada, mas a verdade estava ali, nos números. O Mbappé nunca foi o problema. Na verdade, ele era a única solução que o time tinha. Parte 4. Vindo para buscar tudo. E essa percepção toda nos traz para a temporada atual. E agora a gente vê um jogador diferente. Um jogador que ouviu cada crítica, absorveu toda a frustração e transformou tudo isso em combustível. Ele não tá só jogando bem, ele tá numa missão. Vamos dar uma olhada nos números dessa temporada porque eles são absurdos. Pelo Real Madrid, 12 jogos, 13 gols. Isso é simplesmente um dos melhores inícios de temporada da história do clube. E na Champions League, aí ele tá em outro nível. 9 gols em 5 jogos. É o artilheiro isolado da competição. No palco mais importante, ele não é só uma parte do time. Ele é o time. No total, já são 22 gols em 18 jogos. Aquele show que ele deu contra o Olympiacos, fazendo 4 gols, não foi só uma grande atuação, foi um recado. Quando o Mbappé decide tomar conta do jogo, não há zagueiro no mundo que consiga parar ele. No final, tudo se resume a isso. Ele tá vindo buscar tudo aquilo que disseram que ele não conseguiria ter. Isso não é mais sobre provar que os críticos estavam errados. É sobre provar que ele sempre esteve certo sobre si mesmo. Ele passou pela ascensão, pelo choque de realidade e agora está vivendo a sua revanche. A pergunta que fica no mundo do futebol é: será que essa é a temporada em que Kylian Mbappé finalmente conquista os únicos troféus que faltam para ele e compra cada promessa que fez a si mesmo quando era só um garoto lá em Bondy?